Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos de aqui nos reunir para podermos juntos glorificar o nome de Deus. Uma boa noite aos que estão chegando. Hoje nós faremos a pregação expositiva do capítulo 19 do Evangelho de João, dando continuidade à nossa sequência de mensagens que se iniciou no capítulo 1 e que vai terminar no capítulo 21. Uma boa noite aos que estão aqui chegando, aos que estão se conectando. Eu peço para que vocês não se esqueçam de curtir essa mensagem, de compartilhar, de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela seja levada a outras pessoas, para que outros possam ser também abençoados por ela, como eu tenho certeza que você hoje aqui vai ser também. Com isso, você também contribui para que a ordenança de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos antes da sua ascensão, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, onde ele diz: ide por todo o mundo e levai o Evangelho a toda criatura ou a toda pessoa, seja então cumprida. Quando você curte, compartilha e comenta essa mensagem, você contribui para que essa ordenança dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo seja também cumprida pelas suas mãos. E aí então você também se torna partícipe da semeadura do Evangelho. Antes da gente dar início oficial à nossa mensagem, antes de nós adentrarmos pelo capítulo 19 do Evangelho de João, aonde falaremos a respeito da crucificação de Jesus, nós iremos fazer uma breve resenha, uma breve introdução acerca dos evangelhos e particularmente do propósito do Evangelho de João. Nós lembramos que a Bíblia Sagrada nos contempla com 4 evangelhos que estão localizados ao longo do cânon do Novo Testamento. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos e são Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm esta denominação sinóticos porque eles têm uma mesma perspectiva, uma mesma visão, uma mesma ótica do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o Evangelho de João, que é o 4º evangelho, é um evangelho que tem características diferentes desses 3 primeiros, principalmente no sentido da sua constituição e da sua construção teológica. João se preocupa desde o início da sua escrita em mostrar para o leitor que Cristo é Deus. E por que esta preocupação? Não que os outros não a tenham, eles também têm, e eles chegam ao final das suas escritas à mesma conclusão de Jesus, que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, o próprio Deus vivo que se encarnou e habitou entre nós. Mas João já abre o seu evangelho com essa preocupação em mostrar ao leitor quem realmente é Jesus Cristo, porque quando este evangelho foi escrito, já próximo do final do século I, a igreja primitiva já começava a se contaminar com algumas heresias que surgiam e que eram oriundas do gnosticismo grego, uma linha de pensamento teológico, filosófica e cultural que entendia que tudo que era espiritual era essencialmente puro e tudo que era material era essencialmente impuro. A partir daí, se surgiam 2 hipóteses. Ou Cristo era Deus e assim, então, não poderia ter encarnado, porque sendo Deus, ele era espírito e essencialmente impuro, não podia ter encarnado porque a carne, ela é essencialmente impura. Ou, ao mesmo tempo, se imaginava, em outra linha de pensamento, que por ter encarnado, então ele não seria Deus. Óbvio que as 2 hipóteses que derivam do gnosticismo estão equivocadas, porque Cristo é Deus e Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então João, para poder rebater e para poder desconstruir essas heresias que surgiam, como principalmente, como por exemplo, a heresia de Cerinto, que dizia que Cristo foi um homem comum que recebeu o Cristo cósmico no batismo e que fez, no ato da sua crucificação, uma espécie de desligamento do Cristo cósmico. O Cristo cósmico teria saído dele. Essa seria, por exemplo, a heresia de Cerinto. E, por exemplo, o docetismo, que dizia que Cristo era um espírito e que por onde ele passava nem pegadas ele deixava, querendo negar assim
a encarnação de Cristo, enquanto a heresia de Cerinto, por exemplo, negava a sua divindade, como por exemplo o ebionismo, que também tinha essa linha de pensamento semelhante à de Cerinto, que entendia que Cristo não era divino. O fato é que João vai desenvolvendo o seu evangelho e construindo a sua tese argumentativa em torno de 7 sinais, em torno dos 7 eu sou, e também vai colocando fatos teologicamente marcantes ao longo da sua narrativa para poder chegar à conclusão inequívoca de que Jesus é Deus, sempre foi Deus, e que é também o Filho de Deus que havia sido prometido ao mundo, o próprio Deus que se encarnou e habitou, tabernaculou entre nós. Feita esta introdução, nós então iremos nos preparar para começar a pregação expositiva do capítulo 19 do Evangelho de João. Antes eu te convido a fazermos uma oração, antes de darmos início à nossa exposição. Senhor, peço a Ti, mais uma vez, pela Tua divina iluminação, trazida pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua iluminação me dê a devida compreensão de cada palavra que eu encontrar ao longo de cada passagem que eu ler. Peço também que o Teu Santo Espírito me dê a inspiração, para que eu possa, além da compreensão, ter a capacitação para fazer a devida e a precisa transmissão dos ensinamentos que a Ti couber me revelar, para que assim nós possamos fazer com que a Tua palavra seja entendida e compreendida por todos. E peço também para que o Teu Santo Espírito haja nas mentes e nos corações daqueles que nos ouvirem, para que, ao ser compartilhada essa mensagem, ela chegue nas mentes e nos corações como sementes que encontrarão um solo fértil, onde poderão germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Feita a nossa oração, vamos então dar início à nossa exposição. O capítulo 19, ele fala principalmente a respeito da condenação, do ato final de condenação de Jesus, a morte por cruz e da própria crucificação em si. É, portanto, um dos pontos elevados de toda a Escritura, aonde traz aquele momento crítico, aonde Jesus, morrendo na cruz, pôde trazer vida a todos nós, a todos aqueles que nele creem, e que por nele crerem, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, filhos por adoção. E é a partir daí que nós nos tornamos partícipes do reino de Deus, do reino dos céus, temos o direito de nos tornar cidadãos do reino celestial. A primeira passagem do capítulo 19 tem o seguinte título. A versão da Bíblia que eu estou me utilizando é a versão NVI, Nova Versão Internacional, que é uma versão de uma linguagem relativamente fácil e bastante agradável, tanto para a leitura dos que já estão avançados no caminhar, quanto para aqueles que se iniciam nessa caminhada, que é o conhecimento da palavra de Deus. Jesus é condenado à crucificação. Nós começamos no primeiro versículo que diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio.
Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Essa é a primeira passagem que nós encontramos no capítulo 19 do Evangelho de João e que nos traz profundos aprendizados do ponto de vista espiritual. Nós vemos, logo no início, a Escritura nos dizendo: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Este então nos traz a ideia de uma continuidade de um ato que havia anteriormente se iniciado. E que seria esse ato? Seria justamente o fato narrado no final do capítulo 18, aonde Pilatos chega para a multidão e faz aquela colocação que era praxe, que era uma prática no período da Páscoa, aonde ele apresentava misericórdia e soltava aquele condenado que a multidão escolhesse. Pilatos havia apresentado Jesus e havia apresentado Barrabás. E eles ali, então, a multidão, foi quando eles disseram, quando perguntados sobre quem eles queriam que Pilatos soltasse, eles disseram: queremos Barrabás, mesmo sabendo que Barrabás era um bandido, um assassino e um seditor. É aí que começa, então, a partir daí, o capítulo 19, com a seguinte citação: então Pilatos mandou açoitar Jesus. É interessante que nós tomemos conhecimento que esta prática romana de aplicar castigo nos seus condenados, alguns se davam com varas e outros com chicotes. Mas tanto com varas quanto com chicotes, o castigo ele tinha 3 graus de intensidade. Você tinha ali as flagelações, tinham os açoites e tinham também as fustigações, as flagelações e tinham os açoites. Nós vemos aqui que Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. Nós sabemos que esse açoite não foi com varas, mas foi com chicotes. Então você tem a fustigação, você tem a flagelação e você tem o açoite. São graus progressivos de severidade. E Jesus foi justamente açoitado. Ele recebeu a punição mais intensa e mais severa que se podia fazer com o uso de chicotes ou com varas. O açoite geralmente era reservado para aquele condenado que estava já previsto que sofreria a pena capital. Tamanho o grau de lesão, tamanho o grau de agressão que ele sofreria, que provavelmente seria incompatível com a vida, de uma tal forma que os açoites já eram reservados para aqueles que já estavam penalizados com a morte. Então, Jesus foi açoitado. Ele não recebeu simplesmente alguns golpes com chicote, ele não recebeu simplesmente um castigo qualquer, não. Ele recebeu um castigo que já era dado àqueles que já iriam posteriormente ser sacrificados. Então, Jesus foi açoitado. Na sequência, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Esse ato de coroar Jesus com uma coroa de espinhos é um ato que traz um significado profético e, ao mesmo tempo, um significado jocoso, escarnecedor, um deboche. Uma coroa de espinhos significava que os soldados ali estavam ironizando aquilo que haviam ouvido da parte dos judeus de que Jesus seria o rei dos judeus.
Então, essa coroa de espinhos era uma forma de escarnecer de Jesus. Esses espinhos, por outro lado, têm um significado profético, porque nós sabemos que a morte de Jesus foi uma morte redentora que fez com que a humanidade tivesse a possibilidade de ser restaurada, de ser reconciliada com o seu Criador. Ela trouxe a propiciação, ela aplacou a ira de Deus e trouxe também a reconciliação do ser humano com Deus, fazendo também com que houvesse o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação e a nossa plena reconciliação. E nós sabemos que isso se iniciou quando o ser humano caiu e pecou no Éden. E sabemos que, como punição, Adão passou a ter que trabalhar duramente para poder cultivar a terra. A mulher, Eva, passou a ter dores de parto. E a terra também sofreu uma espécie de maldição por conta do pecado da humanidade, passando também a ser menos produtiva, a ter espinhos, a ter abrolhos, a ter ervas daninhas. Esses espinhos que Jesus leva consigo na cabeça é um símbolo de que a humanidade que estava prestes a ser restaurada, reconciliada com Deus, com a morte de Jesus que levaria consigo os nossos pecados, também fazia com que a terra tivesse as maldições que caíram sobre ela, representada pelos espinhos, também ali canceladas. Então, há um significado profético nesses espinhos quando nós olhamos lá para trás, para o livro de Gênesis, no tempo da obra da criação e no tempo da queda do ser humano. Na sequência, nós vemos que vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: "Salve, rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. A capa de púrpura também era uma alusão a uma suposta realeza. No Evangelho de Marcos é dito que essa capa era vermelha. Mas qual a diferença de ela ser púrpura ou ser vermelha? Há uma diferença, porque a cor púrpura naquela época era uma cor difícil de se obter, porque ela era derivada de uma tintura ou de um corante que vinha de um molusco, o que fazia com que ela fosse algo extremamente raro e caro. Então, alguns dizem que a capa era vermelha, como o Evangelho de Marcos, no sentido de colocá-la como algo mais rude e vulgar, algo para ser colocado, de fato, num rei que estava em humilhação, ao invés de uma capa pura de púrpura. Mas o fato é que a intenção, seja ela vermelha ou seja ela púrpura, é vestir Jesus de uma maneira jocosa. Essa capa, se fosse realmente de púrpura, ela não teria o significado purpúrico real que teria se estivesse em um imperador. Mas ela estava ali em um rei que estava coroado com uma coroa de espinhos. E que logo depois ele foi agredido, ele recebeu tapas no rosto e ele também recebeu uma saudação jocosa. "Salve, rei dos judeus!" Era, na verdade, uma paródia, uma alegoria com ironia acerca da saudação que era feita a César. "Ave César!" ou "Salve, rei dos judeus!" Era isso que ali se configurava. Nós vemos aqui Jesus colocado em uma situação de humilhação, exposto ao ridículo pelos soldados romanos que não imaginavam que eles estavam ali escarnecendo o próprio Deus. Na sequência, nós vemos que mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Nós vemos que Pilatos, em outras ocasiões, também já havia tentado persuadir os judeus a desistirem de acusar Jesus e de pedirem a execução dele. Pilatos havia percebido que não havia, dentro da legislação romana, nenhuma justificativa para punição e muito menos para a morte por crucificação. Mas nós vemos que essas tentativas de Pilato são infrutíferas. E nós vemos também que tudo isso, quando olhamos ao longo de toda a narrativa bíblica, são fatos que ocorrem conforme o planejamento divino, conforme aquilo que já estava escrito desde antes da fundação do mundo, desde tempos imemoriais, desde a eternidade, para que assim acontecesse, para que se cumprissem as profecias e a humanidade pudesse ter restauração.
Na sequência, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Nós vemos que Pilatos, com essa expressão, eis o homem, ele também coloca um deboche sobre a pessoa de Jesus. Ele também mostra desprezo ali por Jesus. Mas Pilatos faz isso, alguns comentaristas entendem, de uma maneira estratégica e não maldosa. Porque quando ele fala, eis o homem, e Jesus se apresenta daquela forma humilhante, em plena humilhação, é uma maneira dele tentar despertar compaixão e misericórdia nos judeus que queriam a crucificação de Jesus. Eis aí o homem, eis esse pobre coitado, vocês querem mesmo que eu crucifique este homem? Vocês acham que ele é rei de alguma coisa, nessa situação humilhante que ele está, esbofeteado, carregando na cabeça uma coroa de espinhos e tendo pendurado no seu dorso uma capa vermelha ou de púrpura? Você acha que esse homem é rei? Você acha que ele merece morrer? Então ele estava ali tentando ridicular Jesus para desqualificá-lo e assim despertar a compaixão e a misericórdia nos judeus, tentando livrar Jesus da morte por crucificação por não ter base legal nenhuma para poder acusá-lo e condená-lo. Mas Pilatos e os judeus pediram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Nós vemos aqui Pilatos, mais uma vez, tentando mostrar que do ponto de vista jurídico não havia nada que pesasse contra Jesus. E nós vemos que tudo isso é infrutífero do ponto de vista prático. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Mas essa lei era a lei judaica, que de fato dizia que quem blasfemasse contra Deus, conforme está em Levítico 24:16, deveria ser morto por apedrejamento. Blasfemar seria, por exemplo, alguém se declarar Deus ou filho de Deus. E vocês me perguntam: mas Jesus não se declarou filho de Deus? Sim, mas qual é a blasfêmia se isso é verdade? Então não há blasfêmia. O que Jesus declarou seria uma blasfêmia se ele de fato não fosse quem ele é, o Filho de Deus, Deus conosco, Emanuel. Então, não havia motivo para os judeus quererem matar Jesus, porque Jesus não infringiu a lei. Jesus nunca pecou e nunca quebrou um mandamento da lei. Inclusive aqui, quando ele se declara Filho de Deus, ele nada mais diz do que aquilo que ele de fato é. Ao ouvir isso, no caso que Jesus era o Filho de Deus, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Alguns entendem que essa reação de Pilatos, de ficar amedrontado, ouvindo que Jesus era Filho de Deus, se devia ao fato de que Pilatos, como um pagão, como um romano, como alguém que cresceu em uma sociedade cultural e religiosa politeísta, com muitos deuses, tinha em mente a ideia e uma série de lendas de que, vez ou outra, esporadicamente, algum dos deuses do panteão greco-romano, eles se encarnavam, eles se materializavam, eles vinham até a Terra para algum propósito específico. Isso deixou ele amedrontado, imaginando que Jesus poderia ser um desses deuses aí, ou filho de um desses deuses greco-romanos, e isso trouxesse mais adiante para ele algum tipo de castigo, algum tipo de punição, de consequência. Esse seria o motivo do medo de Pilatos. Pilatos volta, vai para dentro do palácio e pergunta a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Essa pergunta de Pilatos, de onde você vem, não é uma pergunta no sentido de querer saber geograficamente de onde procedia Jesus, se da Judéia, da Galileia, da Samaria, da Idumeia, da Eritreia, não. A preocupação de Pilatos era saber se ele era da terra ou se ele era do céu. Mas o fato é que Jesus não lhe dá resposta alguma. E Jesus faz isso para cumprir a profecia, que está em Isaías 53,
7, onde é dito que como uma ovelha que não fala nada, muda, ele foi levado ao matadouro. Então aqui também é um cumprimento profético, esse silêncio de Jesus diante da pergunta de Pilatos. E Pilatos continua: você se nega a falar comigo? Disse indignado Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Aqui nós vemos que toda autoridade, ela procede de Deus. Pilatos, nas palavras do próprio Jesus, é avisado de uma forma clara e evidente, explícita, que ele não seria nada, que ele não seria ninguém, que ele não teria autoridade nenhuma, como a que ele tinha ali como governador, se isso não fosse dado por Deus. Isso nos faz ter uma visão mais ampla do conceito da autoridade dentro de uma perspectiva atemporal, enxergando esta questão em nossos dias. Nós temos também relatos sobre o nosso relacionamento com as autoridades na carta de Paulo aos Romanos, no livro de Daniel, e aqui o próprio Jesus dizendo que Pilatos não teria autoridade nenhuma se do alto ou se de cima não lhe fosse dada. Isso faz com que nós devemos refletir com relação à nossa posição perante as autoridades. A Bíblia nos diz que as autoridades são ministros de Deus. Paulo dizia aos romanos que eles deviam respeitar as autoridades e que deveriam, inclusive, orar por elas. Quando as autoridades são ruins, elas são entendidas como uma forma de juízo divino sobre um determinado povo. E quando são boas, como uma forma de Deus abençoar essas pessoas, este povo, por meio de um bom governante. O fato é que sejam eles maus ou bons, eles só estão aonde estão porque Deus permitiu ou porque Deus os colocou. Isso faz com que nós devamos ter obediência às autoridades, mas até que ponto? Devemos ter uma obediência incondicional, como se eles fossem deuses? De forma alguma. É aí que nós olhamos para o livro de Daniel e nós vemos que quando foi colocada uma ordem real pelo rei Dario, induzido por ministros, por chefes de Estado, submissos a ele e que tinham inveja de Daniel, para que durante um período de 30 dias ninguém pudesse orar a nenhuma pessoa que não fosse o próprio rei, Daniel desobedeceu essa ordem e não deixou de orar diariamente a Deus. Isso fez com que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas Deus o livrasse daquela condenação, poupando a sua vida e mandando o anjo fechar a boca dos leões. Os amigos de Daniel, Sidraque, Mesaque e Abednego, um pouco antes, na época que o rei era Nabucodonosor, eles foram obrigados a se ajoelhar, a se prostrarem para adorar uma estátua que Nabucodonosor havia feito em sua própria honra. E eles se negaram. E o custo disso foi terem sido lançados em uma fogueira, em uma fornalha ardente. E nada aconteceu com eles. Também um anjo, que numa visão era semelhante a um filho do homem, surgiu e fez com que nenhuma fagulha os queimasse. Fez com que eles saíssem dali ilesos e com que o próprio rei reconhecesse a soberania do Deus de Israel como o supremo governante. Então, a nossa obediência às autoridades, ela deve ir até o ponto em que a ordenança do governante terreno não entre em conflito, em confronto com a ordenança do governante celestial, que é Deus. Continuando. E Jesus, depois de dizer para Pilatos que a autoridade que ele tem procede do alto, ele diz: por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior, dizendo justamente que ele, por ser gentil, por não ser judeu, ele não tinha conhecimento das escrituras e das profecias que diziam acerca do Messias, que anunciavam ao próprio Cristo e que eram absolutamente concordantes com a pessoa de Cristo. Então, o que Jesus dizia é que aqueles que haviam entregado Jesus a Pilatos eram culpados de um pecado maior, porque eles sabiam muito bem como era o Messias e eles deveriam ter
conhecido na pessoa de Jesus a própria pessoa do Messias. Então eles são culpados de pecado maior, porque eles tinham esse conhecimento e não conseguiram reconhecer em Jesus aquele de quem as Escrituras falavam. Continuando, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Aqui Pilatos é novamente colocado em uma situação desconfortável, aonde os judeus ameaçam, de certa forma, delatá-lo ou denunciá-lo futuramente às autoridades romanas que estavam acima de César, no caso o próprio imperador, por não ter punido um homem que havia se declarado rei. Porque esta declaração era algo que, pela lei romana, justificaria a pena de morte, que na lei romana era por crucificação, na lei judaica por apedrejamento e na lei romana por crucificação. Então aqui eles insistem nessa tese, de que Jesus havia se declarado rei dos judeus para justamente pressionar Pilatos a crucificar Jesus, sob o risco de não crucificá-lo e de ser denunciado ao império como alguém que foi conivente com alguém que se declarou rei, alguém que se colocou no lugar de César. E aí Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mesmo tendo interrogado Jesus e visto que esta acusação de que ele era rei dos judeus não tinha fundamento, o próprio Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Se eu fosse rei daqui, os meus ministros, os meus soldados, o meu exército estaria aqui para me defender. Cadê eles? É que eu não sou um rei daqui. Eu sou um rei do reino de Deus. Então, Pilatos sabia que isso não procedia. Mas Pilatos era um homem já munido de uma vontade política que muito se identifica com a dos políticos dos nossos tempos. Era alguém que pensava mais em si do que no outro. Era alguém que não tinha uma visão altruísta. Era alguém que cuidava dos seus próprios interesses e das suas próprias ambições com muito cuidado. Ele teve um momento para decidir e poder suficiente para inocentar Jesus. Mas ele via que isso poderia colocar em risco os seus planos pessoais e a sua posição confortável como governador da Judéia, fazendo com que ele acabasse por entrar em atrito com César. É nesse momento que Pilatos teve que tomar uma decisão. Ou ele inocentava um homem que de fato era inocente, ou ele fazia a vontade do povo, a vontade da multidão e também garantia assim os seus próprios interesses, evitando atrito com os sacerdotes judeus, com as autoridades judaicas e, posteriormente, também com as romanas. E Pilatos pensou em si. E é uma situação onde Pilatos tinha que escolher ser amigo de César, que não é Deus, ou ser amigo de Cristo, que é Deus. E Pilatos agiu de forma imediatista, pensando naquilo que ele teria como benefício imediato, pensando na garantia daquelas benesses que ele possuía por conta do seu cargo, e fez a vontade dos judeus e não fez aquilo que era de direito fazer. E é isso que nós muitas vezes precisamos pensar quando nós, como cristãos, estamos em um mundo onde a própria Bíblia nos diz, na carta de Tiago, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Muitas vezes, sem nos darmos conta, nós estamos nos tornando inimigos de Deus quando nos tornamos ou nos fazemos amigos do mundo. E o que é ser amigo do mundo? É fazer as coisas do mundo. É não fazer as renúncias necessárias para ser de fato um seguidor de Jesus. É quando nós não tomamos a nossa cruz e o seguimos. Tomar a cruz não é fazer o que ele fez, morrer por nossos pecados, não. Mas é renunciar às coisas do mundo para fazer com que nós, de fato, tenhamos um comportamento digno de discípulos de Cristo. É abrirmos mão das obras da carne, da idolatria, moralidade sexual, pornografia, inveja, inimizade, lascívia,
brigas, intrigas, bebedice, glutonaria, feitiçaria, conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. E sermos, a partir daí, com essas renúncias, pessoas onde se manifesta o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. As 9 partes do fruto do Espírito, que são evidência inequívoca de que aquela pessoa é um verdadeiro cristão. Pelos seus frutos nós os conhecemos. O fato é que Pilatos teve a oportunidade de escolher e preferiu a amizade com César do que a amizade com Deus. Diante dessa ameaça de possivelmente ser denunciado a César, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Ali, Pilatos se assenta numa posição de autoridade perante a sociedade, talvez ali dando a si uma última oportunidade para que os judeus que o viam e que enxergavam naquela posição que ele estava uma autoridade, talvez voltarem atrás e aceitarem os conselhos dele de desistirem de pedir pela crucificação de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Continuando, era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. É importante que a gente tenha uma ideia de como era o desenrolar dos fatos na semana da Páscoa naquela época. Primeiro que a Páscoa, ela não era comemorada, a Páscoa é a Páscoa judaica, que celebrava não a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, como hoje algumas comunidades cristãs comemoram. Não, a Páscoa que nós falamos aqui é a Páscoa judaica, que celebra a saída do povo do Egito nos tempos de Moisés. A Páscoa durava uma semana. O dia da preparação era o 6º dia. E a Páscoa, propriamente dita, era no 7º dia. A Páscoa que eu digo a celebração, aonde? No 6º dia, que era a preparação, o cordeiro pascal, ele era morto e ele era consumido na refeição do 7º dia, na refeição do sábado, no Shabá, no descanso sabático. Então, depois da Páscoa, a título de curiosidade, nós tínhamos uma semana seguinte, que era chamada Festa das Primícias. 7 dias onde se comemorava a Páscoa. No 6º dia era a preparação, onde matava-se o cordeiro, e o cordeiro ele era consumido na refeição do 7º dia, no sábado. Depois vinham mais 7 dias, que era chamada de Festa das Primícias, aonde se ofereciam os melhores e os primeiros frutos da colheita ao Senhor, com a perspectiva de se ter uma colheita ao final tão abundante e tão farta e tão próspera quanto aqueles frutos que foram oferecidos. Então, e a partir do início da festa das primícias, que era logo no dia seguinte ao último dia da Páscoa, a gente contava a semana das primícias e um total de 7 semanas. Então era a primeira semana a festa das primícias e depois mais 7, que dava 49 dias. E no dia seguinte ao 49º era também um sábado, no dia seguinte ao 49º se comemorava a festa das colheitas, que depois passou a se chamar Pentecostes, onde se agradecia por aquilo que foi colhido, tá? E assim se encerrava essa sequência de celebrações que vinha com Páscoa, primícia e Pentecostes, ou colheitas. Pentecostes foi o nome tardio que teve a festa das colheitas. Quando nós fazemos uma visão dessa sequência de eventos que ocorriam no Antigo Testamento entre o povo judaico e olhamos para os tempos de Cristo, nós vemos que na sexta-feira, que era o dia da preparação, quando o cordeiro era morto, foi o dia que nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, morreu. Foi morto. Nós sabemos que ele ressuscitou no primeiro dia da festa das primícias, como o primogênito daqueles que dormiam, como a primícia daqueles que dormiam, como o primogênito de muitos. E nós vemos que essa
colheita, esse primeiro fruto que é perfeito, ele anuncia uma grande colheita que estaria por vir, que é quando depois nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma pregação e converte ali 3.000 pessoas. Uma bela colheita. Então, a Bíblia nos dá uma perspectiva de que muitas vezes o passado, ele se reflete no futuro, ele se espelha no futuro. O futuro é espelhado a partir do passado. Continuando. Então, era o dia da preparação na semana da Páscoa por volta das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era no horário romano, tá? A contagem de tempo naquela época tinha o padrão romano e tinha o padrão judaico. No padrão judaico, tá? Seria por volta aqui das 0 horas, digamos assim, tá? Às 6 da manhã, que é o horário romano, que é semelhante ao nosso horário hoje, seria equivalente a 0 horas no horário judaico. Porque nós vemos que na contagem judaica, Jesus foi crucificado na hora terceira, na hora sexta, que foi o meio-dia, começou a ter uma escuridão que durou 3 horas até a hora nona, que é 3 da tarde, que foi quando ele de fato expirou, quando ele de fato morreu. Então, aqui nós vemos, nesta versão, são 6 horas da manhã, tá? Bem cedo, o dia lá, as coisas aconteciam enquanto havia sol. E foi quando Pilatos aí então falou, novamente, eis o rei de vocês. Naquele tom jocoso, naquele tom de deboche, para ver se as pessoas se compadeciam de Jesus e desistiam de pedir pela sua morte. Mas aí gritaram, mata, mata, crucificam, sem compaixão. E ele insiste, devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. E eles responderam, não temos rei, senão César. Responderam o chefe dos sacerdotes. Uma tremenda hipocrisia, porque César, ele era odiado pelos judeus. Nós lembramos que tem até aquela passagem que está nos evangelhos sinóticos, aonde chegam para Jesus e perguntam, mestre, é lícito pagarmos imposto a César? Os judeus achavam que eles deveriam pagar somente o imposto do templo, não imposto para César. Imposto, eles entendiam que eles deveriam pagar para Deus e não para César. Alguns entendiam que pagar imposto para César era o mesmo que estar admitindo que César era Deus. E aí Jesus sabiamente respondeu, tem uma moeda? Deram a moeda para ela, ele falou, de quem é essa efígie que está na moeda? De quem é esse rosto? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Mostrando que pagar imposto a César não te impedia de ser um verdadeiro e fiel adorador de Deus. Então, os judeus odiavam César e aqueles hipocritamente respondem, nós não temos rei, o nosso rei é César. Ou seja, eles estavam ali blasfemando e eles estavam ali pecando, cometendo idolatria com relação a César, já que eles diziam que de fato o único Deus e somente a quem eles honrariam, pagariam tributos, era a César. Mas, para poderem se livrar de Jesus, eles faziam qualquer coisa. Será que hoje nós não vemos também pessoas fazendo qualquer coisa para impedir que o nome de Cristo seja proclamado? Quantas dificuldades muitas vezes nós temos quando, por exemplo, abrimos uma live para falar de Jesus? Quantos têm paciência e interesse em ouvir? Quantos e quantos não se entusiasmam ou não se interessam muito mais por assuntos absolutamente mundanos? Essa realidade não é atual, essa realidade sempre existiu. Muitos e muitos não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa função é essa e nós estamos aqui para pregar. Glória a Deus. Vamos continuar. A próxima passagem já é a passagem da crucificação. Vamos fazer a leitura. Então, os soldados encarregaram-se de levar Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgata.
Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrito em aramaico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes dos judeus, protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo as recebeu em sua família. Então aqui nós vemos a cena da crucificação. Nós vemos que assim que Pilatos entrega Jesus a eles, no caso aos judeus, e na verdade aos próprios soldados romanos, que eram a parte oficialmente encarregada da execução, nós vemos que Jesus sai levando a sua própria cruz para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali ele é crucificado juntamente com outros 2, um de cada lado. Esse ato de levar a cruz era uma forma de impor uma humilhação adicional ao condenado. Diferente do que muitas vezes nós vemos nos filmes, o que de fato historicamente acontecia, o que muitos comentaristas colocam, é que não era a cruz toda, mas aquela trave horizontal, a parte transversal da cruz, aquela que ficava entre os ombros que o condenado carregava. A haste, onde a cruz era fixada no chão, essa era depois ali associada à parte transversal, à parte horizontal. Então, o condenado levava, como uma forma de humilhação, até o lugar onde ele seria crucificado. Nós vemos aqui que João dá detalhes, é um lugar chamado de Caveira, que em aramaico é Gólgota, e a preocupação desses detalhes é justamente para dar uma narrativa historicista ao texto que ele descreve, para falar: olha, isso aconteceu, eu estava lá, eu vi, foi em tal lugar, naquele lugar que tem o nome de Caveira, ou em aramaico de Gólgota. E tem um detalhe: tinha 2 outros que foram crucificados ao lado dele. João aqui só cita, ele não descreve, mas nós temos nos evangelhos sinóticos uma narrativa onde um deles acaba por reconhecer que Jesus era um homem inocente e também por reconhecer que, diferente de Jesus, ele e o outro estavam sendo crucificados ali porque mereciam por conta do que eles haviam feito. Mas, ao mesmo tempo em que ele reconhece o erro, mostra assim um arrependimento e que reconhece a inocência de Jesus, ele também reconhece um deles, o senhorio de Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus responde a ele: tu estarás comigo no paraíso hoje. Essa é a clássica história do ladrão da cruz, um homem que foi salvo no último minuto de vida, nos 48 do segundo tempo, e que foi salvo pela fé, porque teve arrependimento, mesmo não tendo sido batizado. Então, é um exemplo de que a misericórdia divina atinge dimensões inimagináveis para a mente humana. Deus salvou ali aquele homem que estava pregado numa cruz, assim como Jesus, e que estava prestes a morrer e que nada de bom, não teve nenhuma boa obra ao longo de sua vida. Nada que justificasse a sua salvação, a não ser o reconhecimento de Jesus como o Messias, Senhor, ele fala.
quando estiveres no teu reino, ou seja, é rei, é o rei dos judeus. Ele sim é o Messias. Então ele teve fé e teve arrependimento, e com isso ele também recebeu a salvação. Por pura graça, um favor imerecido, já que ele não fez por si mesmo nada de bom que pudesse trazer a ele a salvação. Mostrando que a salvação é pela graça por meio da fé, não pelas obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, conforme está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Continuando, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Nós vemos aqui, nesse ato de Pilatos, um ato também profético, porque ele coloca essa inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, sem muita consciência do que ele estava fazendo, principalmente quando ele coloca essa inscrição em uma linguagem internacional. Ele coloca ali em aramaico, que era a língua popular dos judeus, da região onde os fatos ocorriam. Ele coloca em latim, que era a língua oficial do Império Romano, e ele coloca em grego, que era outra língua muito importante nas colônias romanas, e era a língua filosófica. Romano era a língua política, o grego a filosófica e o aramaico, assim como o hebraico, a língua religiosa. Portanto, Pilatos, ali sem saber, ele estava proclamando a todo o mundo que aquele homem era de fato o rei dos judeus. E mais do que isso, era não só o rei dos judeus, mas rei de todo o mundo. Eram as línguas mais importantes na época, era basicamente o mesmo que hoje, proclamar o evangelho a todos os povos. Foi isso que Pilatos fez sem sequer saber. E ali nós vemos que os judeus protestam, que falam, não, coloque que ele disse que é rei dos judeus. E aí nós vemos que Pilatos, ele responde: o que escrevi, escrevi. Pilatos não retrocede, Pilatos não cede. Pilatos foi duro aqui com os judeus. Não mudo aquilo que eu escrevi. Mas Pilatos não deveria ter sido duro assim com os judeus em defender a inocência de Jesus? Nós vemos aqui essa convicção de Pilatos com um fato que ele não tinha nem consciência da importância que tinha. E com outro que ele tinha plena consciência, que era a inocência de Jesus, ele não foi tão firme e tão convicto como ele foi com esse fato. Será que muitas vezes nós não somos também bastante firmes e bastante firmados em coisas que não têm tanta importância e deixamos coisas importantes para trás? Então nós devemos aqui olhar na pessoa de Pilatos como um exemplo a não ser seguido, como um exemplo de pessoa que se preocupa muito mais na promoção pessoal, em fazer acordos, em fazer conchavos, em ser bem relacionado com todos, mesmo que isso custasse a inocência e a condenação de um inocente, como foi a condenação injusta e a crucificação de Jesus. Pilatos não abriu mão de fazer política, de fazer conchavo com os judeus, com os romanos, para manter o seu conforto e a sua condição pessoal. E quando ele poderia abrir mão de algo sem importância ali, dizendo que ele era rei dos judeus, ou que ele dizia que era rei dos judeus, isso ele não abriu mão. Para isso, ele manteve a sua autoridade de governante romano, prevalecendo e fazendo prevalecer a sua vontade. Ele não teve a mesma postura naquilo que era muito mais importante e aonde se esperava dele, de fato, uma postura firme de um governante. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Prestemos atenção aqui. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Aqui nós vemos também Jesus, no ato da crucificação, ele tem parte das suas roupas tiradas e divididas em 4 partes. E a sua túnica, que era uma túnica sem costura, uma peça única, ela foi sorteada, tiraram sortes para ver quem ficaria com ela, porque era uma peça de valor, uma peça com certa raridade. Alguns dizem que essa túnica de Jesus era uma túnica especial e que só havia um tear na Judéia ou na região da Palestina. A Judéia era a parte mais nobre, aonde se conseguia produzir essa peça, que deveria ser uma peça de elevado valor. O que também nos faz pensar de algumas narrativas baseadas estritamente na tradição de que Jesus seria pobre, de que Jesus seria alguém pertencente à classe baixa da sociedade judaica. Esse fato não corrobora com essa expectativa. Alguns dizem: pobrezinho, nasceu numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura porque não tinha um lugar disponível em uma hospedaria. Não por falta de dinheiro para poder pagar pela hospedagem, mas pelas circunstâncias, pela providência divina que assim o quis. Jesus era um homem culto, claro que instruído também pelo próprio Pai e também pelo Espírito Santo. Mas o fato é que não há, historicamente, biblicamente falando, nada que faça com que nós possamos assertivamente afirmar que Jesus era pobre, tá? Essa túnica aqui nos faz pensar o contrário, que ele tinha uma condição social até abastada. Mas o fato é que tudo isso aconteceu para que se cumprissem o que estava nas Escrituras, que as suas vestes seriam divididas e que a sua túnica seria sorteada. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso estava escrito no Salmo 22, versículo 18, que é um salmo messiânico escrito por Davi. Então nós vemos que essa narrativa, ela tem um propósito de apresentar para os judeus o cumprimento profético daquilo que já estava dito no Antigo Testamento. Cristo não teve ali aleatoriamente as suas vestes divididas em 4 partes e nem a sua túnica sorteada. Isso não foi um fato aleatório ou uma coincidência, mas um cumprimento profético daquilo que já estava nas Escrituras e que falava: olha, esse daí é o Messias. Tá? Continuando, aqui também é uma passagem importante e interessante. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Então, olha, estavam perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. São 4 mulheres. Aqui nós vemos que no Evangelho de João, a mãe de Jesus, ela não é chamada de Maria em lugar nenhum. Nós nem saberíamos que Maria se chamava Maria, de fato, a mãe de Jesus, se não fosse pelos relatos dos outros evangelhos, particularmente do Evangelho de Lucas. Por que João não coloca o nome de Maria no seu evangelho? Alguns comentaristas entendem que pelo fato do Evangelho de João ter sido escrito já no final do século I, poderia já estar surgindo uma certa idolatria com relação à pessoa de Maria, uma certa adoração. E isso fez com que João cuidadosamente evitasse de colocar o nome da mãe de Jesus como Maria, justamente para não incentivar uma possível idolatria. O fato é que nós vemos aqui, tá, que além de Maria tinha também a irmã dela. Quem é a irmã dela? Quando nós pegamos em paralelo a narrativa de Marcos, de Mateus e de João, nós vemos que esta mulher, que aqui é chamada por João de irmã da mãe de Jesus, da irmã de Maria, mãe de Jesus, ela é
chamada no Evangelho de Marcos de Salomé e no Evangelho de Mateus pela mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é Zebedeu? Pai de Tiago e do próprio apóstolo João. Tiago e João são os filhos de Zebedeu, também conhecidos como filhos do trovão. O fato é que esta narrativa do Evangelho de João, que cita a irmã da mãe de Jesus, quando confrontada com a narrativa de Marcos, que a chama de Salomé, e de Mateus, que a coloca como a mãe dos filhos de Zebedeu, nos faz entender que o apóstolo João e que o apóstolo Tiago, os dois irmãos, eles eram primos de primeiro grau do nosso Senhor. Porque a mãe deles, Salomé, seria irmã de Maria, mãe de Jesus. E isso parece ter implicações, porque nós vemos aqui, na sequência da narrativa, o seguinte: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu pergunto para vocês, por que Jesus teria confiado a sua mãe ao discípulo amado, ao apóstolo João? Porque provavelmente ele tinha alguma afinidade e também porque João era o único que estava do seu grupo apostólico ao pé da cruz. Nós vemos numa outra narrativa, quando a mãe de Tiago e de João chega a Jesus e fala: Senhor, quero te fazer um pedido. E aí ele fala: qual seria esse pedido? E ela fala: quero que na sua glória um de meus filhos esteja à sua direita e o outro à sua esquerda. É claro que ele não concorda, mas o fato dela ter esta intimidade para chegar a Jesus e fazer tal pedido mostra que provavelmente ela tinha algum parentesco com ele. No caso, seria tia de Jesus, a mãe de Tiago e de João. E nós vemos também que a narrativa bíblica nos diz que Jesus tinha irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Por que será que Jesus não delegou a sua mãe aos cuidados dos seus irmãos? Nós vamos encontrar narrativas, por exemplo, que a Igreja Católica diz que eles não eram irmãos de sangue de Jesus, mas filhos de José. Não sabemos. Mas o fato é que pelas Escrituras, até esse momento, eles não eram convertidos, eles não criam em Jesus. E nós vemos em uma outra passagem em que os irmãos, as irmãs, a mãe de Jesus vão até Jesus com o intuito de prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. E aí, quando avisam Jesus, ele fala: quem é que são? Quem é que é minha mãe e meus irmãos? Porque meus irmãos, irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, apontando para os seus discípulos. Então nós vemos que Jesus valorizava muito mais o vínculo espiritual como estabelecimento familiar do que o vínculo carnal. Talvez por isso confiasse mais no apóstolo João do que nos seus próprios irmãos. Continuando, nós vemos também aqui que Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ele se preocupava com os cuidados da sua mãe, mesmo estando prestes a morrer. Ele não descumpriu a lei em momento algum. Honrar pai e mãe é dar assistência aos pais na velhice, em um sentido mais estrito e mais preciso. É auxiliá-los financeiramente e em cuidados na velhice, se necessário. Jesus se preocupou com isso até no momento da sua morte. Então ele honrou pai e mãe até no momento que estava morrendo. Em momento algum ele quebrou a lei. Nós vemos também que é a providência divina tomando atitude em garantir o futuro de Maria. E nós vemos também que é o cumprimento de uma profecia de Simeão, um idoso que, quando Jesus foi apresentado no templo, ele fez uma profecia, reconheceu Jesus bebê como Messias, dizendo que ele havia tido uma revelação de que quando ele visse o prometido de Deus, o Messias, ele então deixaria esse mundo.
E ele anuncia para Maria que Jesus era o Messias. Maria já sabia, mas ele reconhece ali e fala para ela, fazendo uma profecia para ela, dizendo que uma espada transpassará a sua alma, a alma dela, Maria, que era justamente o fato dela estar ali na cruz, presenciando a crucificação de Jesus. Então, muitos ensinamentos nós vemos nessas poucas linhas do final da narrativa da crucificação de Jesus. Vemos muitas profecias se cumprindo e vemos a providência divina agindo a todo momento e jamais desamparando aqueles que creem nele, como era o caso de Maria. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Continuando, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, que era o sábado da Páscoa. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e, em seguida, as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Também uma narrativa que nos dá a oportunidade de observar o cumprimento profético de muitos fatos que já haviam sido previamente anunciados ao longo do Antigo Testamento. Nós vemos aqui, no início dessa narrativa da morte de Jesus, onde se diz: mais tarde, sabendo que estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Aqui nós sabemos que esta profecia, essa Escritura que deveria se cumprir, é uma passagem que diz: deram-me fel como alimento e na minha sede me deram vinagre para beber. Aqui nós devemos ter em mente o seguinte: o vinagre que foi dado para Jesus não é o vinagre que nós conhecemos hoje como aquele líquido amargo, ácido, para temperar salada. Não, era o vinagre de vinho. Era um produto derivado da própria fermentação do vinho, do preparo do vinho, que os soldados romanos se utilizavam, na verdade, para beber, para matar a sede. Então, esse vinagre, que muitos dizem que foi um ato de maldade, que deram para Jesus, para ele que já estava com a boca ressecada, ficar ainda mais confortável, não. Esse vinagre era usado pelos próprios soldados para beberem, com o intuito de aliviar a sede, de saciar a sede. Alguns colocam essa passagem também dizendo que tinha ali algumas propriedades anestésicas, que era um vinagre misturado com mirra, querendo dizer que Jesus foi ali meio que anestesiado para não sofrer tanto, mas não é isso. O vinagre aqui tinha o propósito mesmo de tentar aliviar a sede. E tinha de fato esta profecia que dizia, né? Me deram fel como alimento e na minha sede me deram vinagre. Continuando, então embeberam uma esponja nela, no caso com vinagre, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus.
Vamos entender um pouco melhor essa cena. Essa esponja, ela foi colocada na ponta de um pedaço de pau que era de isopo. O que é o isopo? O isopo foi aquilo que foi usado para passar o sangue no umbral das portas na época em que houve a primeira Páscoa, quando eles ainda estavam no Egito e havia sido dada uma ordem de Deus para Moisés para que o sangue do cordeiro fosse passado no umbral das portas, para que o anjo da morte, vendo aquela marca de sangue, pulasse ou passasse pela casa e não levasse consigo os primogênitos hebreus. Então, aqui nós vemos novamente um paralelo, um espelho daquela cena, daquela Páscoa, do dia da preparação lá no Egito, acontecendo novamente aqui. O isopo surgindo, o isopo que foi usado lá para marcar o umbral das portas com o sangue do cordeiro, ele aqui novamente lembrado para ser usado para matar a sede do cordeiro de Deus. Então veja como há um paralelo e há uma repetição de fatos que nos fazem lembrar do que havia acontecido 1500 anos antes. E alguns falam que isso não é possível porque o isopo é muito curto para chegar até os lábios de Jesus. Mas outro dado importante, a cruz que muitas vezes era usada é diferente daquela que é representada nos filmes, onde o crucificado fica em uma posição elevada em relação à multidão. Não, alguns diziam que era uma cruz alta o suficiente para o condenado, para o crucificado não conseguir apoiar os pés no chão. Algo que permitiria, por exemplo, que um cachorro pudesse chegar até os pés daquele que estava sendo ali executado e pudesse importuná-lo. Então isso daria sim para se levantar com a mão um caniço de isopo com uma esponja na ponta, colocando vinagre nos lábios de Jesus. Era plenamente factível que isso acontecesse, aumentando a acurácia e a veracidade da narrativa bíblica e a inerrância das Sagradas Escrituras. Continuando, tendo provado, no caso o vinagre, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esta expressão está consumado, em grego, ela é tetelestai. Tetelestai tem um significado mais amplo. Tetelestai é algo como está concluído, está pronto, está consumado, mas é algo que vai além. É como se fosse um selo de aprovação ou um selo de quitação, está pago. Quando alguém tinha um serviço para cumprir ou uma dívida para pagar e isso era efetivado, alguém batia uma espécie de carimbo, um selo, um certificado e dizia: tetelestai, está quitado, está pago, está concluído, não há nada mais que precise ser feito. Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós sabemos, pela narrativa dos evangelhos sinóticos, que isso se deu às 3 da tarde. Continuando, era o dia da preparação, aquele 6º dia da semana da Páscoa, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, que seria a Páscoa. E aí nós vemos: como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Nós vemos aqui a indiferença dos judeus com relação ao sofrimento alheio. Eles queriam tanto adorar a Deus que valorizava a misericórdia, a obediência, e eles, na verdade, estavam preocupados em matar logo aqueles que já estavam sofrendo na cruz. Queriam impor a eles ainda mais sofrimento, mediante uma fratura na perna, para que eles pudessem ser retirados dali e deixar o lugar limpo, para que nada estivesse contaminado para o sábado, que era um dia especialmente sagrado, aquele sábado que era o sábado de Páscoa. Nós vemos aqui um outro ato de hipocrisia, aonde a lei que diz não matarás, aonde se fala do amor ao próximo, a preocupação deles era justamente em matar, em fazer com que esses rapidamente morressem e saíssem dali. Nós vemos também
que a morte por crucificação não era um ato relativamente rápido. Alguns agonizavam ao longo de dias. A morte se dava, muitas vezes, por fadiga da musculatura respiratória. O indivíduo ele ficava ali preso pelas mãos e braços e preso pelos pés, de uma tal forma que quando ele tinha uma fadiga da musculatura das pernas e relaxava a parte de baixo do corpo, ele ficava preso pelos braços, pelas mãos, com os braços abertos, e isso começava a gerar uma fadiga, uma incapacidade de respirar. O indivíduo entrava em insuficiência respiratória, em hipóxia, com uma má oxigenação para o cérebro, para o próprio coração e para a própria musculatura, entrando numa espiral negativa e numa falência múltipla de órgãos, evoluindo, obviamente, aí para hipóxia, que vai levar à parada cardíaca, e evoluindo finalmente ali para óbito. Então isso era um processo que muitas vezes levava horas ou até mesmo dias. E nós vemos que para fazer com que esses dados que eu falei, esses relatos, claro que são relatos mais contemporâneos, quando se tem já um conhecimento de anatomia e de fisiologia, à luz dos conhecimentos da medicina moderna, mas o fato é que nós vemos que o Evangelho de João e os demais evangelhos, eles narram a crucificação sem grande preocupação com o sofrimento físico. Por quê? O sofrimento espiritual de Jesus, ele é ainda maior. Ele estava ali morrendo e levando consigo os nossos pecados, experimentando um momento de separação, ainda que transitória e breve, do Pai. Nós vemos nos outros evangelhos Jesus dizendo: Pai, Senhor, por que me abandonastes? Que é o momento em que, profeticamente, isso já estava anunciado que ele iria dizer, ele mostra o momento e a dor que ele sente pela separação breve e transitória do Pai. O momento que ele precisava estar separado do Pai para poder morrer e para poder levar consigo os nossos pecados. E também porque estava com nossos pecados, é que teve a separação do Pai, já que o pecado nos separa e nos afasta da presença de Deus. Então, o sofrimento espiritual, dentro de uma visão teológica, ele é mais importante do que o sofrimento físico. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Nós vemos aqui que os dois homens ainda estavam vivos, tiveram as pernas quebradas, justamente para quê? Morressem mais rapidamente. Não podendo sustentar o peso do corpo com as pernas, eles entrariam mais rapidamente em fadiga respiratória, em hipóxia e morreriam. Além da eventual perda de sangue pela própria fratura dos ossos da perna em quem já deveria estar hipovolêmico. Mas, medicina à parte, voltando aqui para a teologia, tá? O fato é que Jesus já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Por que será que Jesus morreu antes deles? Justamente para que não tivesse as pernas quebradas. E por quê? Porque tinha uma profecia também no Salmo 34, 20, que dizia que o Messias não teria nem um osso quebrado. Isso também se cumpriu. Nós vemos que os soldados, em vez de quebrar as pernas de Jesus, um deles, tá, perfura o lado de Jesus com uma lança e a partir dali sai sangue e água. Essa narrativa também tem um significado espiritual importante. Alguns dizem que isso é um ato de simbolismo espiritual significativo, porque o próprio Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, ele disse que aquele que está preenchido com o Espírito, do seu interior fluem rios de água viva. Então, é um símbolo do Espírito Santo, a água ali saindo. E o fato também sair sangue, de narrar que ele foi ali perfurado por uma lança, é um detalhe importante que João coloca para certificar a todos
de que Jesus estava morto e que se não estivesse morto, morreria ali. Por quê? Porque surgem mais tarde heresias que dizem que Jesus não morreu, que Jesus adormeceu, estava cansado, foi colocado dentro de um sepulcro, descansou por 3 dias e depois ele acordou e saiu dali. Não merece nem consideração e nem comentário este tipo de heresia. Mas o fato é que João, já preocupado em desconstruir qualquer narrativa nesse sentido, deixa de uma forma bem clara que Jesus foi ferido, mesmo que não estivesse morto, teria sido ali assassinado porque foi vitimado com um ferimento mortal, com uma lança entrando pelo lado, que, cirurgicamente falando, entrando pelo lado direito, não diz o lado aqui nas escrituras, tá? Mas teria lacerado, transpassado o fígado, adentrado o tórax, provavelmente penetrado no pulmão e no coração, e se fosse do lado esquerdo, ao invés do fígado, o baço, e também penetrando o tórax, perfurando o pulmão e também o coração. Um ferimento absolutamente incompatível com a vida, tá? Então, na continuação, né, nós vemos que isso é descrito, e aí então João coloca o seguinte: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Creiam no quê? Que ele morreu e que depois ele vai ressuscitar. Então João enfatiza que ele foi a testemunha ocular. Ele não está contando algo que ele ouviu falar, mas algo que ele pessoalmente viu. E continuando, estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Então, nós vemos que a Escritura, que traz uma profecia de que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, é justamente aquela que está no Salmo 34, 20. E tem uma outra profecia que diz ainda, olharão para aquele que transpassaram, que está em Zacarias 12, 10. Justamente já uma previsão profética também deste ato de que Jesus seria transpassado por uma lança. Isso não nos faz refletir acerca da inspiração das Escrituras. As Escrituras têm 5 atributos próprios: a inspiração, a inerrância teológica, a unidade, a autoridade e a suficiência, no sentido da salvação. A Bíblia não é um livro exaustivo em todos os temas espirituais, mas ela é exaustivo e suficiente em termos de salvação, em termos de apresentar aquele que é o nosso único e exclusivo Salvador, que é Jesus Cristo. E essas profecias que nós vemos se cumprir, elas devem nos fazer refletir acerca da inspiração que estava por trás delas. Como que alguém poderia prever, no caso de Zacarias, 450 anos antes, tamanha precisão da descrição da crucificação de Jesus, dizendo que ele seria ali, que olhariam para aqueles a que transpassaram, que teria gente olhando para Jesus, os próprios que ali o feriram com a lança. Como que havia precisão em se descrever em um salmo dos tempos de Davi, cerca de 900 anos antes de Jesus nascer e dele ser crucificado, de que nenhum osso seria quebrado, entre tantas outras profecias acerca da vinda do Messias, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E mais, se tudo isso que foi narrado no passado aconteceu e já se cumpriu quando Jesus veio, a pergunta que fica é: vocês acham que o que está para se cumprir não vai rigorosamente se cumprir? Cristo está para voltar. As Escrituras são claras acerca desse tema e deste fato. E as Escrituras nos falam que nos tempos que antecederiam a sua vida, haveriam falsos cristos, pessoas se dizendo serem o próprio Cristo, que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, fome, terremotos, mas isso ainda não era o fim.
era o princípio das dores. Dores como se fosse de uma mulher em trabalho de parto, como se fosse um prenúncio daquilo que estaria para acontecer quando o filho nascesse. E nós vemos que Cristo, dizendo isso no seu sermão escatológico, que está nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, ele complementa: depois, eles seriam perseguidos, no caso nós, seriam expulsos das sinagogas, no caso, expulsos dos lugares onde as pessoas não querem ouvir de Jesus. Haveria também pessoas que matariam os discípulos de Cristo, matarão, e achariam que estariam fazendo, ou acharão, um grande favor para Deus. E Cristo complementa que muitos se afastarão da fé, uma grande apostasia. E continua dizendo que haveria ali um esfriamento do amor. Nós não temos visto isso? O mal se propagando, a maldade tomando proporções nunca antes vistas. E Cristo disse, e que no fim, antes do fim da sua volta, do fim do mundo, do fim dos tempos, o Evangelho seria pregado a todos os povos, a todas as etnias. É o que está acontecendo aqui hoje em dia. A internet dá condições da palavra de Deus chegar em todos os lugares. E só para complementar, a gente se empolga e começa a falar, né? O próprio Daniel, acerca desses tempos também, ele disse, né, que haveria um aumento do conhecimento nunca antes visto, da ciência. A gente tem visto a inteligência artificial atingindo patamares de realizações inimagináveis. Não vamos nem nos adentrar nesse tema, mas o fato é que, se tudo o que está dito aqui acerca da vinda de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, se cumpriu, acreditem e esperem, porque as profecias acerca da sua volta também se cumprirão. Estejam preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos, somente o Pai. Portanto, lamparinas acesas e pecados confessados para estarem justificados, preparados, lavados no sangue do Cordeiro, para poderem entrar no reino celestial. Glória a Deus. Vamos para a última passagem, que é o sepultamento de Jesus. É uma passagem mais curtinha. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Nós vemos aqui, no sepultamento de Jesus, que depois que Jesus é tirado da cruz, chega um homem chamado José de Arimateia, que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. E a Bíblia nos diz que José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, ele recebe o corpo e leva embora o corpo. Nós vemos aqui que este homem, conhecido como José de Arimateia, que era até então um discípulo em secreto de Jesus, por medo dos judeus, ele acaba por ter uma transformação. Ele deixa de ser alguém que adora Jesus em secreto, alguém que tinha medo de professar publicamente a sua fé, medo dos judeus. José de Arimateia, a tradição nos diz que era alguém importante, alguém que era membro do Sinédrio, e que nós sabemos que quem declarasse fé em Jesus ou ser seguidor de Jesus, nós temos, por exemplo, naquela narrativa
do cego de nascença, do cego curado por Jesus no tanque de Siloé, ali está dito que os judeus haviam definido que quem confessasse a Jesus seria expulso da sinagoga. E isso traria, com certeza, uma série de prejuízos em diversas esferas da vida daquele indivíduo. José de Arimateia era alguém que no início era discípulo em secreto, porque tinha medo do judeu, das consequências que ele poderia ter que arcar por publicamente declarar a sua fé em Cristo. Mas nós vemos aqui que depois que Jesus morre, esse homem também se transforma. Ele deixa de ser alguém que era discípulo em secreto e assume publicamente, diante do governador romano e também das autoridades judaicas, quem de fato ele é, um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que publicamente declara sua fé. Ele vai corajosamente até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Isso é algo notório, algo público e algo que faz com que o indivíduo assuma publicamente a sua condição de discípulo de Cristo. E ele faz isso já não se importando mais com as consequências que ele poderia ter que arcar. Isso nos dá a entender que ele tinha uma coragem que não era algo natural de se ver. Era algo que fazia com que ele agisse além do racional. Ele não se importava mais em perder as coisas que ele tinha, porque ali ele sentia que ele, na condição de discípulo de Jesus, ele já tinha aquilo de mais precioso que um homem aqui na terra poderia almejar. Ele tinha a vida eterna. Ainda que ele perdesse os seus bens, ainda que perdesse a sua condição social, ainda que perdesse a sua vida por ser discípulo de Jesus, ele não perderia a sua salvação e a sua habitação na eternidade, na morada celestial. Por isso, ele não era mais um discípulo em secreto. E nós vemos também que ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos, aquele do capítulo 3, aquele do novo nascimento, aquele que era também um discípulo em secreto de Jesus, que foi ali visitá-lo à noite, provavelmente para poder também se esconder na própria escuridão da noite das pessoas que procuravam saber quem eram os discípulos de Jesus. E ali nós lembramos que Nicodemos diz para Jesus: Mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E Nicodemos tinha razão. E Jesus fala para ele acerca do novo nascimento. Nicodemos era alguém interessado em Jesus, alguém que amava Jesus, mas que ainda não conhecia a verdade acerca das coisas do reino de Deus. Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Mas Nicodemos não entendia ainda como que um homem adulto poderia entrar no ventre da sua mãe. Ele tinha ainda uma mente natural, como a de um homem carnal e não como a de um homem espiritual. Por isso, talvez ele não tivesse a coragem de adorar publicamente a Jesus e tivesse procurado Jesus à noite. Mas aqui ele vai às claras, ele vai juntamente com José de Arimateia e eles acabam por levar o corpo de Jesus. Nicodemos levou também 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, que era justamente para fazer uma preparação do corpo de Jesus. Os dois, Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles envolveram o corpo de Jesus com faixas de linho, usando essas especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Nós vemos aqui o cuidado que eles tiveram com o corpo de Jesus. E eu pergunto para vocês, o que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é a igreja. Quantos de nós temos nos preocupado com os cuidados do corpo de Jesus? Em saber se os membros da igreja que fazem parte e que constituem em conjunto o corpo estão tendo um bom funcionamento? Será que a igreja como um todo está saudável?
Será que ela está sendo cuidada? Será que aqueles que dirigem a igreja estão tendo o devido respaldo da comunidade para poderem liderar o corpo? Será que estão tendo o apoio que precisam, os recursos necessários para poderem fazer com que o corpo se sustente e com que o corpo, de fato, exerça as suas funções como Cristo gostaria que exercesse? Nós devemos, como discípulos de Cristo, nos preocupar com o corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo, a igreja formada pelos membros que também se proclamam publicamente discípulos de Cristo. É o que, simbolicamente aqui, José de Arimateia e Nicodemos fizeram, projetando para os dias de hoje esta situação aonde eles tomaram com coragem o corpo de Cristo, o envolveram em lençóis de linho, fizeram ali a preparação com as especiarias conforme os costumes judaicos para poder fazer com que o corpo de Jesus ficasse acomodado e acondicionado no sepulcro, em um sepulcro novo, que ninguém havia usado, como era o melhor que poderia se fazer naqueles tempos. É esse o cuidado que nós devemos também, como discípulos, ter com o corpo de Cristo, que é hoje representado pela igreja. Continuando, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Nós vemos aqui que Jesus é colocado por Nicodemos e por José de Arimateia em um sepulcro novo. É uma forma de honrar o corpo ali de Jesus, o corpo retirado da cruz, como sendo o corpo de fato de um rei. Um corpo que vai ser colocado em um sepulcro novo. Um corpo digno de alguém que não é como ninguém. Eles sabiam quem era Jesus e por isso o honraram como puderam, até no momento da sua morte, o colocando em um sepulcro novo. E nós vemos também que por ser o dia da preparação, eles queriam não só tirar da cruz aqueles dois condenados que morreram ao lado de Jesus, que acabaram sendo mortos por terem os ossos das pernas quebrados para acelerar o processo de morte, mas também o próprio Jesus. Havia uma pressa, era o dia da preparação, dia que antecedia o sábado, dia do Shabá e dia de um sábado pascal. Essa pressa, nós vemos que é uma urgência também em fazer com que o corpo de Jesus fosse levado para o sepulcro, para que Jesus ali descansasse no sábado e ressuscitasse no primeiro dia da festa das primícias, no terceiro dia após a sua morte. Havia uma pressa. Essa pressa era pressa em resolver a questão do pecado e em dar ao homem a perspectiva real da salvação, por meio daquele que virá a ressuscitar e que dará, assim, provas concretas de que prevalece sobre a morte e que nos garante a vida eterna. Havia uma pressa de fazer com que esses fatos se consumassem e a obra da redenção fosse realmente completa. Quando nós vemos essa cena de Jesus terminando o seu trabalho no sexto dia, no dia da preparação, descansando no sétimo dia, dentro do túmulo, e ressurgindo, ressuscitando no primeiro dia, que era ali o primeiro dia da festa das primícias, nós vemos aqui uma reedição da obra da criação. Quando o Senhor conclui a sua obra no sexto dia, descansa no sétimo e tudo começa a funcionar a partir do primeiro dia. Tudo novo, tudo recém-criado. É como uma nova realidade que surge a partir da morte e da ressurreição de Jesus. É um espelho da criação que nós vemos aqui na morte e na ressurreição de Jesus. O Senhor dizendo no dia da preparação que estava consumado, curvando a cabeça, entregando o espírito e morrendo, sendo sepultado, fazendo o seu descanso no sétimo dia, dentro da sepultura, no seio da terra e ressuscitando no dia seguinte.
era tudo começando novo. Damos por encerrado a nossa pregação expositiva hoje do capítulo 19 do Evangelho de João. Espero que tenha sido edificante e esclarecedora para todos vocês. Antes da gente encerrar a nossa live, quero deixar uma lembrancinha para vocês aqui, tá? Como é que é? Hã? Ah, perfeito. Falar primeiro aqui, tá? Deste livrinho aqui, que é um devocional cristão, escrito pela minha filha, Giovana Verotti, que tem 16 anos, um livro chamado Espelho de Cristo. Esse livro, ele traz uma série de reflexões acerca da Palavra de Deus e é uma oportunidade que você tem, ao lê-lo, de entrar em comunhão e em profunda intimidade com Deus. Esse livro você pode lê-lo de uma vez só, mas ele é um devocional que pode ser depois organizado para ser lido ao longo de um ano. Você vai ter dias em que vai ter um texto para ler e vai ter dias em que, quando não houver um texto, haverá a indicação de uma passagem bíblica para que você possa ler e refletir sobre o tema indicado. Esse livro você pode adquiri-lo no site www.giovanaverotti. Aonde? Fala pelas redes sociais que tem. Esse livro aqui nós estamos também fazendo uma promoção aqui até o Natal, onde ele está com desconto e está sendo vendido a R$40, tá? Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pela rede social da minha filha Giovana Verotti, que é o próprio nome dela, como está aqui, tá? Giovana Verotti, com 2 T's e I. E deixar uma lembrancinha para vocês aqui, muitos eu sei que já conhecem, mas para os que ainda não conhecem o meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro aqui eu escrevi ao longo de 5 anos e meio, ele é aonde eu relato as experiências que tive no mundo espiritual, quando eu tive o meu chamado e fui comissionado para realizar um ministério de evangelização global e, paralelamente e secundariamente, o ministério de cura. Para o ministério de cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no mundo espiritual para receber a capacitação para esta parte do meu ministério. Esse livro aqui, eu descrevo de uma forma detalhada como que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e também como que os bons sentimentos, as orações, as músicas, as notas musicais, as cores do arco-íris podem nos trazer mais saúde, tá? Isso daqui é um tratado de física quântica, de medicina espiritual e um tratado teológico cristocêntrico. Se tiver interesse em adquiri-lo, pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais ou acessar o meu site www.daniloverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, tá? Obrigado. Agora a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, para agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, para não se esquecerem também de curtir, de compartilhar e de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e entregue para outras pessoas. Senhor, mais uma vez te agradeço pela iluminação que nos concedeu e que nos permitiu, assim, termos a devida compreensão de cada palavra que viemos a ler. Agradeço a Ti também pela inspiração que nos concedeu por meio do Teu Santo Espírito, inspiração esta que nos capacitou para podermos com precisão transmitir o significado da Tua revelação. Agradeço também por fazer com que o Teu Santo Espírito, habitando em cada um de nós, fizesse com que cada palavra que foi aqui proferida agisse como sementes que encontram um solo fértil e que germinam e também frutificam, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado mais uma vez aí por estar aqui conosco, pela paciência de ficar até essa hora. Eu sei que às vezes eu me excedo um pouco, me empolgo e a gente vai fazendo o tempo se alongar. Espero que tenha sido edificante para todos vocês e semana que vem a gente não sabe ainda que dia vai ser a live, tá? A segunda-feira tem um compromisso fora daqui. Na terça-feira eu ainda não sei, talvez a gente tenha pode ser que seja na terça ou talvez tenha a live do quiz, mas a gente vai definir e a gente informa, tá? Talvez seja na terça ou na quarta-feira, mas nós vamos
nos falando e nos informando aí nas nossas redes sociais. Pessoal, obrigado mais uma vez. Paz de Cristo esteja com todos vocês. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.